Seja bem-vindo, está começando mais um episódio do Dia a Dia de Salão. Meu nome é Larissa Pinheiro. E eu sou Sula Cardoso. E o tema de hoje é cortar o cabelo a seco com a tesoura. E eu já quero começar te perguntando, cortar o cabelo a seco com a tesoura estraga o cabelo? Não, de jeito nenhum. É maravilhoso cortar o cabelo seco com a tesoura. Eu tenho muitas clientes que a gente já corta o cabelo seco com a tesoura e elas ficam maravilhadas, né? Elas não têm nenhuma objeção em cortar o cabelo com a tesoura. E elas falam, nossa, eu nunca vi ninguém cortar o cabelo com o cabelo seco, né? Cortar o cabelo com a tesoura e o cabelo seco, eu nunca vi nenhum profissional fazer esse tipo de corte. E, nossa, meu cabelo ficou maravilhoso, eu adorei o desfiado, ele cai de uma maneira bem prática e natural, né? Por quê? Cortar o cabelo desconectado, desfiado, não é cortar um cabelo mal cortado, né? De maneira, fazer um desfiado, fazer um desconectado de maneira aleatória. Cortar o cabelo seco com a tesoura, você faz um desfiado, como se diz, preciso, né? Você está cortando o cabelo seco, você já está vendo o resultado, né? Que tá a caída do cabelo, o resultado do corte que você está fazendo. Você não precisa, por exemplo, se você corta o cabelo molhado, você tem que secar o cabelo, né? Você vai desfiar de uma maneira, vai desconectar e desfiar de uma maneira aleatória e você vai ver o resultado depois que você molha e seca, você lava e seca o cabelo. Cortando o cabelo desfiado com a tesoura, com o cabelo seco, você já vê o resultado na hora. E o pessoal fala, a cliente sempre fica contente, né? A gente tem muitas clientes que vêm de longe fazer corte com o cabelo seco, porque gosta do resultado, a caída do cabelo fica perfeita, né? Não fica com buraco, com um lado diferente do outro, fica perfeito. E geralmente os cabeleireiros falam que o cabelo que estraga o cabelo, que deixa o cabelo espigado, não é nada disso. O cabelo não fica espigado e nem estraga o cabelo. O que acontece? Os próprios cabeleireiros ficam inventando esse mito, né, para cliente, porque não sabe cortar o cabelo seco com a tesoura. Não sabe dar o resultado satisfatório do jeito que a cliente pediu, fazendo o corte com o cabelo seco. Então, como não sabe, aí fica inventando esses mitos, que o cabelo fica estragado, que deixa o cabelo espigado, não é nada disso, não fica. Você tem que saber a técnica para cortar, não é assim, você vai cortando de maneira sem saber como que funciona, sem saber a técnica, né? Por quê? Quando a gente corta um cabelo seco com a tesoura, você não raspa a tesoura no cabelo. Você abre e fecha a tesoura e muda a tesoura de posição, abrindo e fechando. É isso que vai dar o desconectado, o desfiado. E a posição da tesoura também, dependendo da posição da tesoura, você vai desfiar o cabelo. Você colocando cortando o cabelo de uma posição diferente, tem várias posições que você usa quando corta o cabelo seco com a tesoura. Dependendo da posição, você vai desconectar. Dependendo da posição, você vai só desfiar. Entendeu? E dependendo da posição, você vai desfiar e desconectar ao mesmo tempo. Você vai tirar o volume. Maravilhoso cortar o cabelo seco com a tesoura. Quem não corta e está inventando esses mitos, que está perdendo tempo, perdendo dinheiro e perdendo cliente. E qual é a vantagem de cortar o cabelo seco ao invés de molhado? Cortar o cabelo seco, a vantagem que você tem que você faz um corte preciso e de maneira rápida e eficiente. O cabelo fica perfeito e você não fica, por exemplo, quem quer cortar o cabelo desfiado, geralmente o cabeleireiro corta o cabelo molhado, depois ele seca o cabelo e depois ele vai texturizar aquele cabelo, né? Às vezes ele texturiza molhado, seca e vai texturizar de novo, aí ele vai perder muito tempo, vai ficar quase 40 minutos, quase 1 hora para cortar o cabelo. Às vezes tem cabeleireiro que demora até mais tempo. E se você for cortar com a navalha
com a navalha, desculpa, com a tesoura, com o cabelo seco, em 15 minutos você faz um corte sensacional, tanto o cabelo comprido como o cabelo curto. É maravilhoso. O resultado já sai na hora, você vê na hora. Tanto você está vendo o resultado, como a cliente também está vendo o resultado. Elas ficam boquiabertas, elas falam, nossa, que coisa! Nossa, você é craque, hein? Você é fera, hein? É isso que a gente ouve falar, não é? Passa confiança. Não é que elas falam pra gente? Já que você falou em navalha, se a navalha também desfia, por que eu devo cortar o cabelo a seco com a tesoura? Então, o cabelo a seco com a tesoura, eu costumo usar, costumo fazer em cabelos compridos, cortes longos, né? Cortes médios e cortes curtos, não tão curtos. Às vezes eu uso a navalha e uso também cortar com o cabelo seco, dependendo do que resultado que eu quero. Você cortar um cabelo seco muito curto, cortar o cabelo seco para fazer um corte muito curto, não tem como você fazer. Você tem que usar navalha, usar uma outra técnica que não seja cortar o cabelo seco, né? O cabelo curto com o cabelo seco. Você pode usar a navalha, você pode usar a tesoura, né? Para fazer o corte em cabelo seco. Você pode usar as duas técnicas ao mesmo tempo, dependendo do que você quer. Por exemplo, se você for dominar uma nuca com crescimento de 15 a 30 graus, você tem que usar a navalha. Você não tem como você usar a tesoura, mesmo cabelo molhado ou cabelo seco. Então você tem que usar a navalha. Às vezes você quer fazer uma parte daqui da frente do corte, todo desfiado, você não quer usar a navalha, você seca o cabelo, faz a parte a navalha, o corte bem curtinho a navalha, depois ele seco, você desfia ele seco. Você faz um corte rapidinho, não precisa, você já vê o resultado na hora, você já vê, não, essa ponta aqui eu quero mais desfiada, você já faz na hora, você já vê o resultado, e a cliente está vendo o resultado. Nossa, é fantástico. É perda de tempo se não aprender, se não souber, se não fizer. Entendeu? E quais os tipos de corte que podem ser feitos com o cabelo seco? Os tipos de corte? Quais são os tipos de corte? Então, se você quer um cabelo com o corte chapado, de maneira reta, que eles falam, que aqui tem um corte mais pesado, eu aconselho fazer com o cabelo molhado. Porque o objetivo do corte feito com o cabelo seco é desfiar, desconectar e tirar volume. Você pode fazer tudo ao mesmo tempo. Ou você pode só tirar o volume, ou você pode só fazer um corte com as pontinhas desfiadas, ou você pode só desconectar. E você pode fazer os três ao mesmo tempo. Usar a técnica, a posição da tesoura, fazendo tudo ao mesmo tempo. Então, eu aconselho, quando você for fazer um corte de maneira chapada, reta, né? Você levanta, corta de maneira reta, você fazer com o cabelo molhado. O objetivo do corte feito com o cabelo seco é desfiar, desconectar e tirar volume. E de maneira rápida e certeira. Ou seja, qualquer tipo de cabelo eu posso cortar, qualquer corte eu posso fazer. Se ela não Qualquer quer corte. reto, eu posso fazer. Então, qualquer tipo de cabelo é bem amplo o meu leque de opções, se tratando de cabelo a seco. De cabelo a seco. Entendi. E quais os tipos de cabelo que eu posso usar essa técnica? De cortar seco? Isso. Você pode usar essa técnica de cortar com cabelo seco, né, com a tesoura, em qualquer tipo de cabelo. Seja ele cacheado, liso, grosso, fino, crespo. Por quê? Quando você for cortar um cabelo cacheado, procura dar uma esticadinha nele com a escova? Com escova, né? Porque você vai ver o resultado de uma maneira mais nítida, né? Sim. Quando você vai fazer um corte de cabelo afro, você já corta sem precisar alisar. Você já vai aparando os cachinhos, né? Sem precisar alisar o cabelo. E quando você vai fazer um cabelo ondulado também, dá uma esticada com a escova. Com a escova. Com o tempo, quando adquire muita prática, um cabelo ondulado você não precisa nem alisar, né? Já corta ele já ondulado mesmo e já vai vendo o resultado, entendeu? Mas de início, quem não tem costume de que tá no começo, é legal dar uma escovadinha Dá uma antes. escovadinha que você vai ver o resultado, você já vai ver o resultado da maneira mais precisa, né? Muito bom. A gente que já tem uma certa experiência de muitos anos,
Você corta o cabelo, corta com o cabelo ondulado mesmo, ele seco, você já percebe já se está sendo bem, o corte está saindo perfeito ou não, entendeu? E pode ser feito com qualquer tipo de tesoura? Não, o cabelo, para você cortar um cabelo seco com a tesoura, você tem que usar a tesoura fio navalha, né? Não aquela laser, tem que ser a fio navalha. Por quê? Porque a tesoura fio navalha, ela desliza no cabelo. Se você for cortar com a tesoura fio a laser, ela vai começar a pegar no fio. Você não vai ter aquela desenvoltura, né, para fazer o corte, né? A tesoura tem que deslizar, não raspar no cabelo, é deslizar. Você vai abrindo e fechando a tesoura e vai deslizando a tesoura na mecha, né, que você está cortando. Muito interessante. E importante, né? É importante, isso é importante. Você vai cortar com fio navalha, com fio a laser, você não vai conseguir. Você pode comprometer o resultado. Vai comprometer, né? O resultado. Entendi. E quando não se deve usar esse método? Quando não se deve usar esse método? Quando você for fazer um corte de cabelo bem curtinho, aí você tem que usar a navalha, né? Para deixar ele desfiado e bem curtinho, aí você tem que usar a navalha. Não tem como você fazer um corte curto a seco com a tesoura, tá? E como fazer para a pessoa começar com corte a seco? Para começar a cortar com o cabelo seco, primeira coisa, você tem que saber a técnica de como que você vai posicionar a tesoura, né? Para fazer o desfiado, para fazer o desconectado, para tirar o volume, você tem que saber a posição, a técnica e depois treinar. Treinar, treinar, treinar. Por quê? Tudo que você vai fazer hoje em dia, se você vai fazer uma natação, você não tem que aprender a técnica, saber como você mexe o braço, como você mexe as pernas e depois você não treina? Você treina uma vez só e você já aprendeu, você treina várias vezes, né? A professora ensina várias vezes, mostra várias vezes como que você tem que mexer os braços e as pernas. Na profissão de cabeleireiro é a mesma coisa, você tem que conhecer uma técnica e depois você tem que treinar. Com você, como que foi com você? Bom, comigo eu já tenho um tempo de experiência como cabeleireira, como corte, só que sempre molhado. Sempre molhado. Então, você nunca usou fazer o corte com o cabelo não. seco? Só que eu achei muito interessante, fiz alguns treinamentos e eu comecei a fazer os cortes na minha filha mais velha. Ela tem o cabelo bem comprido, para poder ter um pouco de saber segurança, o efeito que eu quero para qual tipo de corte, né? Então, me ajudou muito. Aí, aos pouquinhos, eu fui inserindo nas minhas clientes. E assim, deu super certo, é um caminho sem volta. Cortar seco. É muito, muito bom, assim. E as clientes têm aprovado 100%. E você percebeu que você adquiriu uma autoridade, uma certa autoridade, né? Porque, nossa, elas ficam deslumbradas quando você faz um corte a seco e falam, nossa, perfeito, né? Às vezes elas nem falam, só o olhar, olhar. E o resultado ficou tão bom que você já percebe que ela gostou muito também. Então, né? A gente vê isso no dia a dia, né? Com certeza. Então, se você não treina, se você adquire a técnica e não treina, você não vai ter segurança quando você for atender a cliente, né? A gente treina, você perguntou para mim como que faz para treinar. Você pode treinar na sua filha, né? Caso você tenha a sua filha que tem o cabelo comprido, Sim. né? Você pode treinar na sua vizinha, na sua prima, na sua mãe, na sogra. Você pode treinar, tô brincando, viu? Eu também sou sogra. E a mãe é maravilhoso você treinar na mãe, porque a mãe ela não vai brigar com você caso você, né? Porque no começo é que nem fazer crochê, tricô, né? No começo você começa a fazer o tricô, né? E você vai fazendo, você fala, pô, tô fazendo legal, né? Mas quando chega lá na frente, você fala, nossa, aqui embaixo ficou diferente daqui da última carreira que eu fiz, né? Por quê? Por causa do treino. Você até chegar na última carreira do tricô, você não foi treinando, né? No caminho. Isso mesmo. E o treino, você vai adquirindo confiança, né? Você vai
pondo na tua mente, você vai gravando na tua mente, né, o resultado que deu e o treino que você está fazendo, você vai acabar fazendo de maneira automática. Então você fala, vou desfiar esse cabelo, já você vai de maneira automática. Vou desconectar, né? A tesoura já vai de maneira automática, vai sozinha. Por quê? Você treinou, entendeu? Então o treino é muito importante. Você tem tantas clientes que têm um cabelo comprido que falam, eu quero desfiar as pontinhas, eu quero fazer um repicado, mas sempre vem com cabelo com cabelo, eu quero cortar, fazer esse corte. Aí você já olhou no corte, você sabe que aquele corte foi feito com as pontinhas desfiadas. Você já vê o caimento. Você gosta então de fazer com as pontinhas? Eu gosto, eu quero assim, com as pontinhas desfiadas. Por quê? Você desfiando as pontas do cabelo, você dá mais leveza, né, no caimento do corte. Quando você faz aquele babyliss, que faz aquelas ondas com o cabelo com as pontas mais à mostra, quando você faz de maneira chapada, né, o corte com a tesoura de maneira chapada, que a gente fala de maneira reta, o caimento, as pontas ficam aquelas pontas pesadas, né? E dependendo do cabelo, se for um cabelo grosso, muito liso, se você não desfia as pontas, ficam uns dentes no corte, que dá a impressão que você fez um corte mal feito. Acontece muito disso no salão. Que a cliente chega e fala, parece que foi cortado mal cortado, eu queria que você acertasse. Quando eu busco a linha de corte, eu vejo que foi a linha de corte, a gente fala, o ângulo foi perfeito, só que foi cortado de maneira reta. Então o que acontece? Quando o cabelo cai, uma mecha sobre a outra, dá aqueles dentes, né? Que parece que antigamente se falava o caminho de rato, né? Olha, o cabelo ficou o caminho de rato, né? E não é porque você cortou de maneira chapada. Então, tem cabelos que é obrigatório você desfiar as pontas, não é? Tô certa? Certíssimo. Então, porque senão você vai ter esse resultado insatisfatório, pesado, e a cliente vai com aquele resultado pesado, com esse efeito. Porque se você corta um cabelo cacheado de maneira chapada, sem desfiar, ele não vai mostrar esses dentes, porque ele é um cabelo cacheado. Agora, o cabelo liso, cabelo japonês, não é? E o cabelo japonês é triste, né? E também você pode repicar, como eu falei, né, no começo, você pode repicar e desfiar ao mesmo tempo, você pode repicar e desconectar ao mesmo tempo, repicar que eles falam agora, não se fala mais repicar. A cliente não chega no salão e fala, eu quero repicar o meu cabelo, ela não fala, eu quero cortar em camadas. Porque mudou a nomenclatura agora, né? Porque com o tempo, os trabalhos vão sendo os mesmos, só que muda a nomenclatura. Então elas falam, qual é a diferença em camadas e repicado? Qual é a diferença? Porque agora eu vejo, corta em camada. Aí eu explico para a cliente, repicado em camadas é a mesma coisa, só não mudou a nomenclatura. Isso também você tem que deixar a cliente ciente, né? Explicar para ela, tem que ter saber explicar para a cliente, né? Que a cliente pergunta muita coisa para a gente. A cliente já vem para o salão já entendida, vai no Google, vai no YouTube, né? Aí vê lá os cortes, coisa, e fala, eu quero fazer esse corte aqui. E você bater o olho no corte, você vai perceber que o corte foi feito com as pontas desfiadas. E cortando o cabelo a seco, você corta, 12 minutos, 15 minutos, você faz um corte sensacional. Tô certa ou tô errada? Certíssimo. Certíssimo. Uma das melhores vantagens, melhores né? vantagens. Resultado perfeito em um tempo mais Essa aqui vantajoso. Já corta o cabelo, já senta, já começa no instantinho, né, Larissa? Você é só começar. Só começar. Começou, você vicia, você fica viciado. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por nos acompanhar nesse episódio de hoje. E não deixa de se inscrever no nosso canal, seguir nas mídias sociais, ok? Aqui embaixo tem um link, tá? Um beijo, até o próximo episódio.